com Moisés, nosso líder, é a terra realmente da promessa, mas tem gigante. Começou a dar desculpa, não tinha tal fé para agradar a Deus, não tinha tal fé para poder alimentar a esperança do povo, e o povo todos começaram a desanimar. Mas naquele momento Josué e Caleb rasgaram suas vestes e disseram: o Deus de Moisés, o Deus dos 10 mandamentos, o Deus da palavra, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o povo comer codornizes, o Deus que deu água da rocha, o Deus que colocou uma coluna de fogo durante a noite, o Deus que colocou até mesmo uma nuvem quando o sol estava quente, esse Deus vai nos dar esta promessa e vai cumprir na nossa vida. Só que Josué estava vivo, mas ele tinha que pagar um preço altíssimo para poder viver o projeto. Repita comigo: para viver o projeto de Deus. Não era o projeto deles, era o projeto de Deus. Era a resposta de Deus. Fala comigo: era a resposta de Deus para a necessidade deles. Determinado momento, após a morte, no capítulo 1, ele se entristece, se desanima, e Deus fala: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Josué. Guarda os meus mandamentos e eu farei você prosperar. Não abandone a palavra da minha mãe da tua boca, muito menos de dia, muito menos de noite. Não se apegue à promessa, porque dentro da palavra tem promessa. Dentro da palavra, pastora, estão as verdadeiras revelações, que são as promessas. Isso alimenta a alma, isso alimenta o espírito, isso mata o medo, mata a carne, mata a palavra do adversário. E essa palavra falou: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, levanta o teu semblante, porque eu te escolhi para poder fazer a missão que estava nas mãos de Moisés. Como eu recolhi Moisés, agora cabe a você, homem fiel. Não desvie dessa palavra, mas nessa palavra medita de dia e de noite. O que é meditar? O que é meditar? É mastigar a palavra, é comer a palavra, é se alimentar da palavra. Mesmo quando tudo está perdido aos olhos humanos, vem a palavra e você de joelho, vem a palavra e você se derrama às madrugadas. Então vem a palavra e ela te coloca de pé. Todos nós estamos a vencer situações contrárias nessa vidona. Todos nós. É algo que não dá certo, mas algo está perto de acontecer. E é dentro dessa palavra que eu quero que você compreenda com os seus olhos espirituais que Deus quer que você vença. Eles, movidos por fé, após jejuar, após buscar a direção de Deus, Deus deu ordem para eles marchar. E à beira do rio, quando ele tocou o seu cajado, as águas se abriram, e o rio Jordão se abriu, irmãos, e eles passaram pelo rio. Mas só que Deus tinha ainda algo para falar com ele, porque muitas vezes nós vivemos um dia bom, mas também vivemos um dia ruim. Nós vivemos um dia cheio de bonança, mas também vivemos um dia de provação. Eles passaram e passaram um rio sem nem menos molhar as suas sandálias. E eles estavam ali agora, diante da sua missão. Que missão era essa? Conquistar a terra da promessa. Mas havia um grande obstáculo ainda. Havia algo que separava este povo daquela promessa feita há muitos anos atrás. Havia uma muralha, havia um povo
havia um povo inimigo mais poderoso do que eles. Mas só que eu vou agora tentar introduzir no teu coração aquilo que Deus falou comigo. O anjo aparece e diz essas palavras para ele. Mas por que o anjo apareceu? Tem momentos que você vai receber uma palavra de alguém, mas tem momentos que, se você buscar, o próprio Deus vai descer e vai falar com você. Porque muitas vezes nós estamos muito incrédulos. Muitas vezes nós estamos incrédulos demais, pastor Luciano. Nós estamos cheios de fé agora. Nós estamos cheios de fé neste momento. Fé suficiente para atravessar o rio. Não foi pela canoa. Foi a seco mesmo, pela mão de Deus. Deus abriu o mar. A vermelha também abriu o rio. Mas naquele momento a fé se ecoou. A promessa estava logo ali, depois das muralhas. A terra que eles precisavam conquistar, pastor. E ele precisava de receber mais ainda uma palavra de Deus. Quero dizer que a palavra do homem não é suficiente para mim e para você. Hoje está cheio de psicólogos dando palavra de autoajuda, mesmo assim o hospital está cheio de pessoas depressivas, tomando taxa preta, tomando remédios e mais remédios lá no CAPS, porque as pessoas hoje não estão encontrando algo que é espiritual dentro delas, suficiente para vencer a crise de ansiedade, o medo. A ansiedade é a falta de confiança de que você tem um Deus que segura nas suas mãos. Ele é o médico dos médicos. Até os médicos ficam tudo loucos. Um dia eu cheguei naquele hospital para orar, para fazer o trabalho de oração, e o pessoal estava todo doido, porque a menina tinha acabado de falecer, e eu não sabia, porque Deus me mandou naquele hospital regional para orar. Estava fazendo os vídeos, que eu tinha no meu canal. Quando eu cheguei lá, estava acontecendo aquela situação, que a moça, infelizmente, o bebê morreu dentro dela, e aí Deus falou para mim orar pelos médicos. Era pelos médicos. Então o que acontece? As coisas não acontecem da maneira que a gente imagina, não. As coisas não caem do céu, porque ninguém é melhor do que ninguém. Até os médicos sofrem acusação, fica noites sem dormir, preocupado, estuda e continua estudando por causa da profissão que eles escolheram. Ninguém aqui é melhor do que ninguém nessa cidade. Então todos nós dependemos de uma resposta. E essa resposta não vem do homem, irmão. Essa resposta não vem da mulher. Quando bate no seu ombro, eu estou com você. Pode ficar sendo preocupado. Pode ficar despreocupado. A sua conta foi paga. Daqui a pouco você vira as costas e a palavra do homem cai por terra. E você vai pagar a consequência aquela confiança no homem. Maldito o homem que confia no homem e nas palavras do homem que não vale nada. Mas hoje eu venho dizendo uma palavra manifestada e revelada, aonde o próprio anjo de Deus veio, irmão, e falou: tire as sandálias. Só falou isso. O que ele falou de mais relevante, que eu posso esmiuçar o texto e tentar explanar: tire as sandálias dos seus pés. Esse tirar a sandália dos seus pés, pronto, significava que ele precisava despir de algo que lhe prendia. Hoje nós estamos presos em algumas coisas que nos atrapalham. Talvez nós escolhemos pregador, talvez nós escolhemos o mensageiro, talvez nós escolhemos a mensageira, a igreja que salva, que cura. Nada disso. Nós temos que nos revestir para poder ter força para andar e conquistar aquilo que Deus preparou para mim e para você. Deus poderoso! Existia algo que precisava ser vencido dentro do coração de Josué. Deus me revela que a muralha não caiu
por causa da questão deles rodearem 7 vezes. A muralha não caiu por causa das músicas, dos pífios, dos cantores, dos levitas, dos irmãos, da irmandade, dos exércitos. A palavra caiu porque a verdadeira muralha estava dentro do coração deles. Mesmo após ouvir Deus falar que a promessa era deles, mas eles tinham que vencer a muralha. Tem uma muralha dentro de cada coração nesta noite. E eu venho falar diante de um culto de libertação, aonde meu Deus sabe que a palavra é batida na porta. A palavra é batida na porta. E quantos não estão fechando a porta para uma palavra onde ela diz: calma, estou contigo nesta batalha, estou contigo nesta prova, estou contigo nesta causa, estou contigo, meu filho, minha filha. E esta muralha, nesta noite, está sendo demolida por causa de um Deus que está soprando no teu coração, que Ele vai pegar nas tuas mãos, se for possível, vai pegar nas tuas pernas, vai colocar você sobre os ombros e vai levar você para poder vencer, para poder conquistar aquilo que você precisa conquistar na tua vida. Glória a Deus! Labarassura e canta, labarassura e canta, labaia. Chora e canta, labarassura e canta, labas. Eu vejo, irmã, um cetro, desde quando a irmã está dando testemunho, porque existe um cetro de justiça do rei. E esse cetro, irmã, este cetro, diante da casa da irmã, por onde vem um quebrantamento, onde vem uma sensibilidade, independentemente de tudo que nós passamos, Deus quer ouvir um coração quebrantado. Não vai nunca mudar dessa maneira. Pode estar aqui o maior pregador marceliciano, pode estar aqui o maior pregador que os homens falam que é, mas pode estar aqui também uma criança falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Vou cear com você e você vai cear comigo, e nós vamos bailar. Olha, nós vamos bailar pelas terras, bailar pela promessa na tua vida, bailar pela história que está sendo mudada. Estamos diante de um tempo onde o cheiro de morte está se exalando pelas praças, o cheiro de morte está se exalando pelas esquinas, o cheiro de morte está se exalando, e as notícias têm corrido o mundo, e a igreja do Senhor está diante da promessa, que hoje a autoridade é liberada sobre cada irmão que escuta esta mensagem. Está ouvindo, Gabriel? O Senhor desperta a cada um de nós para profetizar vida nas praças, para profetizar vida nas vielas, nas periferias, para profetizar vida na praça, no centro, na prefeitura, para profetizar vida nos hospitais, nos presídios. Porque esta é a verdadeira promessa de Deus, a nova Jerusalém, a nova Israel, para todo homem e toda mulher que está pagando esse preço. Deus poderoso! E agora, se você trabalha para o Senhor, como Josué estava trabalhando, pode ficar despreocupado, que Ele cuida dos seus, cuida do comércio, cuida do trabalho, cuida dos seus problemas. Ele está com você, Gabriel. Ele está com a senhora, minha irmã. Ele está com a senhora, transbordando a unção. Ele está com a senhora, pastor, enviando o exército dele. Eu gostaria que os irmãos colocassem sobre os vossos pés.